Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas. As pré-aulas do currículo das escolas bíblicas dominicais, das lições bíblicas de adultos do quarto trimestre do ano de 2024. O nosso tema é As promessas de Deus, confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós veremos com a ajuda do Espírito Santo, nessa ocasião, a lição de número 2, a lição prevista a ser aplicada no dia 13 de outubro de 2024. E o tema proposto para esta ocasião é As promessas de Deus para Israel. Antes de nós adentrarmos na leitura bíblica em classe e nos comentários, nós vamos abrir hoje uma nova campanha de engajamento. E nessa campanha nós estaremos presenteando, não uma pessoa, mas estaremos presenteando uma igreja e um departamento de escola dominical. Para que a sua igreja participe, você precisará indicar ao superintendente da escola dominical da sua igreja que comente em todas as lições, em todas as pré-aulas das lições bíblicas da Assembleia de Deus Floresta. O superintendente vai indicar o nome, a igreja, o nome do pastor e a cidade de onde ele está servindo ao Senhor e servindo a igreja. Essa é a primeira regra. A segunda regra para ganhar o prêmio será o comentário que mais receber engajamento, a manifestação que mais receber engajamento. Então, o superintendente de uma escola dominical de uma igreja X, da cidade X, vai comentar embaixo, e os crentes daquela igreja ou de outra igreja vão comentar reagindo naquela manifestação. E a igreja que receber mais comentários, o comentário que receber mais comentários, vai indicar a igreja e a superintendência e o departamento de escola dominical que receberá o nosso presente, a nossa premiação. E a premiação será o comentário bíblico Beacon, do Antigo e Novo Testamento. São 10 volumes que comentam minuciosamente os capítulos e versículos da palavra de Deus. Participe. Se você não é o superintendente, mande aí um WhatsApp, compartilhe esse vídeo com o superintendente da sua igreja, com seus grupos de escola dominical na igreja e represente, encaminhe as regras desse nosso presente que vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Lição de número 2. As promessas de Deus para Israel. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 12, até o versículo número 3. Romanos capítulo 9, até o versículo de número 5. Gênesis capítulo número 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Queridos irmãos, façam-me acompanhar à minha direita, à esquerda dos irmãos, de nosso querido amigo e pastor Cairo, pastor de nossa congregação, lá no Maitá. Meu querido, deixa a sua palavra de saudação e as suas notas introdutórias, por gentileza, meu amado. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estar aqui novamente, juntamente com o nosso superintendente, o evangelista Jadson, e também o auxiliar Gabriel. É uma alegria poder participar com os irmãos mais uma vez. Nós vamos perceber nessa lição que Israel é considerada uma nação ímpar, ou seja, ela foi separada com um propósito especial em toda a história, desempenhando um papel único no cumprimento dos propósitos divinos para toda a humanidade. Nós veremos nessa lição também
algumas promessas específicas para Israel, outras promessas a Israel e também a promessa da criação de uma grande nação. Eu quero deixar aqui um versículo bíblico, está em Salmos 121, versículos 4 a 6, que vai nos dizer o seguinte: o protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. Meu irmão, auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Ramos, sua saudação, querido, e as suas notas introdutórias. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estarmos em mais de uma de nossas pré-aulas. Nessa lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus acerca da nação de Israel. Promessas estas proferidas há mais de 4.000 anos antes de Cristo. E nós vemos que tudo começou com Abrão, o plano divino para tornar a descendência de Abrão uma grande nação. Tornar a descendência em uma grande nação tinha como propósito que Israel cumprisse o seu papel de nação sacerdotal, povo escolhido e separado, para testemunhar as virtudes do reino de Deus entre as demais nações. Queridos irmãos, veremos hoje as promessas de Deus que tocam o propósito divino e profético com a nação de Israel. O comentarista é muito feliz quando ele apresenta, na leitura bíblica em classe, o início de toda essa história, abordando a chamada daquele que certamente é um dos maiores vultos da história da humanidade. Então Abrão, que tornou-se, ao receber e tomar posse das promessas de Deus, tornou-se Abraão. Nós veremos, amados irmãos, que a chamada de Abrão, no seu contexto histórico e cultural, dá origem às 3 religiões monoteístas mais importantes de toda a humanidade. É na chamada de Abraão que nós encontramos o início do judaísmo, nós encontramos as raízes do cristianismo e também as raízes do islamismo. Então, do ponto de vista étnico, as promessas de Deus para Israel, desde os seus fundamentos primários, na remota terra de Ur dos Caldeus, quando o Senhor chama o então Abrão, veremos que o Senhor estava traçando um caminho. Há cerca de 4.000 anos atrás, o Senhor estava traçando o caminho para conduzir esse povo como sendo um baluarte, como sendo uma luz que apontasse para Cristo Jesus, Salvador de toda a humanidade. Tópico de número 1. Israel, a promessa da criação de uma grande nação, Pastor Caio. Nós vemos 3 princípios importantes nesse primeiro tópico, subtópico. A verdade de Deus em suas promessas, ou seja, ele é fiel, nós não podemos duvidar em momento algum da fidelidade de Deus. Obediência e fé, nós sabemos que o caminho da obediência é um caminho de bênção e o caminho da desobediência é um caminho de maldição. E a nossa fé, ela deve estar firmada na palavra de Deus, pois ele é fiel para cumprir, né? Fiel é aquele que prometeu. E também um propósito divino em cada promessa. Deus teve um propósito quando prometeu a Abrão. Deus ele teve um propósito quando ele prometeu a vários outros personagens bíblicos. E ele tem um propósito também quando ele te fez uma promessa. As promessas de Deus nas nossas vidas, elas podem externar também a outras pessoas e talvez até toda a humanidade, como aconteceu com Abraão. Irmão Gabriel Ramos? Ao ser chamado por Deus, Abrão, pela fé, mudou-se de Ur dos Caldeus para a cidade, para a terra que o Senhor iria mostrar. Abrão vai para Harã, depois, enfim, Canaã. Nós vemos que Deus estabeleceu um pacto com Abrão, prometendo que ele seria o pai de uma grande nação. Observe que no início da promessa de Deus para Abrão, Abrão tinha aproximadamente 75 anos e o tempo vai se passando. E observe que em Gênesis capítulo 15, versículo 4 e o versículo de número 5, Deus vai reafirmar a sua promessa para Abrão. Deus prometeu descendentes como as estrelas no céu, ou como grãos de areia na praia, numerosos demais para se contar.
Queridos irmãos, o que salta aos nossos olhos e precisa saltar aos olhos do amado é a declaração introdutória do versículo número 2 do capítulo 12. A palavra era dizer assim: promessa de Deus para Abrão, e far-te-ei uma grande nação. Eu sugiro aos professores de escola dominical que trabalhem com os alunos no domingo o conceito e as diferenças entre povo e nação. O conceito de povo está aliado ao conceito de população. Então, povo é toda a população que está circunscrita em determinado território. Todavia, uma nação leva em consideração os valores culturais, étnicos e religiosos de determinada população. Portanto, toda nação é uma população, mas nem toda população é necessariamente uma nação. Portanto, a nação de Israel, a promessa de Deus de fazer a partir de Abraão uma grande nação, leva em consideração muito mais do que um conceito demográfico, mas com toda certeza está delineando aqui um conceito étnico, cultural e religioso. O que é a nação de Israel? É a população, é o número de pessoas que se identificam como pertencentes a uma mesma cultura, com mesmos valores étnicos e que tenham como orientação o mesmo sentido espiritual ou adoram o mesmo Deus. Portanto, quando Deus está falando de criar a partir de Abraão uma grande nação, o Senhor está falando de criar para si um povo que seria modelo para as demais nações. As pessoas olhariam para Israel e queriam, no propósito divino, iriam querer imitar Israel, servir ao seu Deus e aplicar também entre si os princípios morais, espirituais e religiosos da nação de Israel. E o propósito de Deus em construir essa nação começa exatamente prometendo isso a um homem que tinha cerca de 75 anos de idade, casado com uma mulher estéril. Como Deus faria uma nação a partir de um casal que não poderia ter filhos? Aí entra a mão poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem o poder de fazer acontecer aquilo que para o homem é objetivamente impossível. Ponto 2. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, pastor Cairo. Nós vemos aqui que o propósito divino, né, a bênção divina, ela não é meramente um privilégio pessoal. Nós aprendemos isso na mordomia cristã. Todos aqueles que servem ao Senhor, principalmente como obreiros, sabem que o nosso chamado é para servir a noiva de Cristo. Quando Deus ele abençoa Abrão, mais tarde, né, se tornando Abraão, a promessa ela tem um objetivo mais amplo, ou seja, alcançar todas as nações, alcançar mais pessoas. Então, as bênçãos de Abraão não seriam também apenas bênçãos materiais, mas sim, ele seria um canal, através de Deus, abençoando também toda a humanidade através de Jesus Cristo. Então, nós temos uma responsabilidade, quando somos abençoados por Deus, também de abençoarmos os outros, abençoarmos as outras pessoas. Gabriel Ramos. A promessa não era meramente materialista. Deus prometeu abençoar Abrão e torná-lo famoso, mas com uma condição: a obediência total ao Senhor. Era uma promessa significativa para Abrão, pois ele estava inserido num contexto, numa sociedade idólatra, Ur dos Caldeus. Você pode destacar alguns deuses que era adorado em Ur dos Caldeus. O povo de Ur dos Caldeus era um povo politeísta, cultuava ao deus do céu, Anu, a deusa do amor, Inaná, e Anana, a deusa da lua. Então nós vemos que Abrão ele estava inserido neste contexto, e Deus escolhe Abrão e fala: olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Queridos irmãos, eu quero vos convidar, por gentileza, a irmos para Gênesis, capítulo número 11, versículo 26. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Arã. É a primeira vez que o nome de Abrão surge na descrição e na narrativa bíblica. No versículo de número 28, nós vamos ter aqui a indicação do local do nascimento e crescimento de Abrão. E morreu Arã,
estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. O Abrão, ele era nativo de Ur dos Caldeus, que tinha como traço cultural e religioso ser um povo politeísta idólatra, que adoravam diversos deuses, a quem informe, de maneira extra-bíblica, que o pai de Abraão, ou de Abrão a esse tempo, era um artesão construtor de ídolos. Mas informo, este é um destaque de informação extra-bíblica. A Bíblia não nos traz essa preciosidade a respeito da biografia de Abrão. E a palavra de Deus vai nos dizer que o propósito de Deus era tirar Abraão do meio da sua parentela, do meio da sua casa, para tirar e purgar Abraão de todos os seus pecados. E por isso, no capítulo de número 12, versículo de número 1, tendo já o seu pai falecido, e Abraão já havia deixado Ur dos Caldeus, estava em Harã, então o Senhor diz: ora, Abraão, sai da tua terra, deixe a tua parentela, deixe a casa do teu pai e vai, Abraão, para uma terra que eu vou te mostrar. E que garantia eu te dou, Abraão, para você fazer isso? Fique tranquilo, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você, eu vou engrandecer o seu nome, e para além de todas as bênçãos materiais que eu vou te dar, você será, Abraão, uma bênção. Meus amados professores, pastor Caio e irmão Gabriel, é possível ser grande, ser engrandecido, ter bens materiais, mas não ser uma bênção. Nós vemos que a prioridade de Deus na vida de Abraão era fazer dele uma bênção e fazer dele um abençoador, dando, portanto, um aspecto espiritual para as promessas de Deus na vida dele. É o que a palavra de Deus nos diz em São Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Assim como Abraão andava, construindo seus altares, e por onde passava a bênção de Deus o acompanhava, assim também é com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por onde ela passa, a bênção de Deus se manifesta. Ponto número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, pastor Caio. Nós vemos nessa palavra aqui, né, que o povo de Deus, ele experimenta bênçãos, né, enquanto aqueles que tentarem amaldiçoá-los enfrentarão consequências negativas. A partir do momento que nós estamos no plano do Senhor, no plano de salvação, debaixo das suas poderosas mãos, nós sabemos que o cuidado dele, né, as misericórdias dele e a sua graça é a que nos alcança. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Então isso reflete um princípio que Deus cuida e protege do seu povo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós sabemos que ele é aquele que cuida, guarda e conforme prometeu a Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmão Gabriel Ramos. Observe o versículo de número 3 do capítulo de número 12. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós vemos que neste versículo está contida uma promessa dupla. Uma promessa de bênção e a outra promessa de maldição. Abrão foi o pai de uma grande nação. Deus disse que não apenas esta nação seria abençoada, mas os povos que ajudassem, auxiliassem, esta nação seria abençoada. A bênção do Senhor iria alcançar outras nações através de Abrão. Mas, da mesma forma, aqueles que amaldiçoarem também seriam amaldiçoados. Queridos irmãos, está implícito na promessa de Deus que Abraão seria ajudado, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ele e abençoarei os que te abençoarem. Mas estava também implícita na declaração divina de que Abraão enfrentaria muitas lutas, acidentes no seu percurso e diversas oposições, porque a palavra diz: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o que nós podemos tirar de lição nessa expressão de bênção e maldição é que não se trata, meus irmãos, de uma perseguição divina àqueles que forem contra
o povo de Deus, mas se trata tão somente de uma consequência. Porque todos aqueles que amaldiçoam Abraão, o destinatário da promessa de Deus, por consequência, estão renunciando o Deus de Abraão. E a ausência de Deus tem como consequência imediata a maldição do pecado. Então esta é a leitura, à luz do Novo Testamento, mais adequada que nós podemos fazer. A maldição para aqueles que amaldiçoam Abraão está mais atrelada à renúncia ao Deus de Abraão e à consequência da maldição do pecado. É um princípio bíblico que Jesus também respeitou. Lucas capítulo 7, versículo número 3, 4 e 5, nós temos aqui a passagem da cura do servo do centurião, onde um argumento usado para Jesus abençoá-lo é o fato dele ter abençoado a nação de Israel, ter abençoado o povo de Deus, fazendo com que se construísse para eles uma sinagoga. Então, meus amados irmãos, vamos caminhar em direção às promessas de Deus e entender que a bênção de Deus, para quem Deus prometeu bênção, também pode nos alcançar. Número 4, ponto 4. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, pastor Cairo. Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e o 16 vai dizer assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E o versículo 16 nos diz: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então nós percebemos que essa bênção aqui, ela diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, né, sendo uma oferta de Deus, conforme diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma oferta em sacrifício para a redenção de toda a humanidade. Gabriel Ramos. Através da árvore genealógica de Abraão, Jesus Cristo nasceu para salvar a humanidade. Como o pastor Caio bem citou, o Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo número 3, versículo 16, tudo se resume no amor de Deus, enviando seu único Filho para a salvação da humanidade. Através de Cristo, através do seu sacrifício vicário, o ser humano pode ter acesso exclusivo e diretamente a Deus. Nós vemos que a vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, nos trouxe um relacionamento pessoal com Deus e ser infinitamente abençoado por isso. Observe em Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Paulo, neste capítulo de número 3 de Gálatas, ele vai expor que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé. O próprio Abraão foi salvo pela fé. Todos os crentes, em qualquer época ou em qualquer nação, compartilham a bênção de Abraão. Queridos irmãos, Mateus capítulo de número 1, versículo de número 1, Mateus, que escreveu prioritariamente para os hebreus ou para os judeus dispersos no vasto Império Romano, ele deixa claro o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo. De quem Jesus era filho? Filho de Davi, filho de Abraão. Então nós vemos que todas as promessas de Deus, ditas e estabelecidas para a vida de Abraão, ou Abraão, têm como escopo e finalidade o nascimento, o ministério, a morte e a redenção da humanidade pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos avançar para o tópico de número 2, outras promessas a Israel. Você que ainda não curtiu o nosso vídeo, você ainda que não compartilhou, fique aí a oportunidade. Escreva o nome de onde você está nos assistindo, o seu nome e a cidade de onde você está nos assistindo, e leia aí no comentário, na descrição desse vídeo, as regras para o nosso presente desse quarto e último trimestre do ano de 2024. Mande esse vídeo para o superintendente da escola dominical da sua igreja, peça para ele comentar
e provoque engajamento lá entre os alunos e os professores da sua igreja, porque pode ser que você seja presenteado com o comentário bíblico Beacon do Antigo e do Novo Testamento. São 10 volumes de livros abençoados em nome de Jesus. Ponto número 1, pastor Cairo. A promessa de um filho a Abraão. Nós entendemos que para se cumprir a promessa de Deus a Abraão e far-te-ei uma grande nação, o Senhor teria que dá-lo, uma descendência. Então, o Senhor promete a Abraão um filho, mas Deus sabia das limitações de Abraão e sua esposa Sara. E dentro dessa frase que eu acabei de dizer, eu quero trazer uma reflexão para todos nós, o seguinte: Deus nos faz uma promessa, Deus te fez uma promessa, mas Ele sabe das suas limitações, Ele sabe das nossas limitações, e é nesse exato momento que Ele vai agir. É nesse exato momento que Ele vai manifestar o seu poder e fazer milagres. Lucas 1, 37, 38 vai dizer que para Deus, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível para o nosso Senhor. Então nós precisamos ter fé na palavra de Deus, fidelidade ao Senhor, porque a sua fidelidade é imutável, ela não muda. E também nós precisamos ter esperança em meio à impossibilidade, porque é nesse exato momento que o Senhor ele vai agir ao nosso favor, como fez na vida de Abraão para cumprir sua promessa. Gabriel Ramos. Após receber repetidas promessas, Deus fez a promessa, reafirmou a promessa. Deus vai enviar anjos, 3 anjos, e a manifestação do próprio Deus para Abraão e para Sara, reafirmando a promessa de um filho. Nós vemos que no decorrer do tempo, Sara vai precipitar, vai falar com Abraão para se deitar com a sua serva Agar. E nós vemos que a promessa de Deus ainda estava de pé. O tempo pode passar, mas a promessa estabelecida por Deus para a minha vida e para a sua vida, ela continua de pé. Isaac nasceu miraculosamente da união de Abraão e Sara, ambos na velhice. Abraão tinha aproximadamente 100 anos e Sara 90 anos de idade. E nós vemos que em Gênesis capítulo de número 21, versículo 4 e versículo 5, e Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Verso 6. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Nós vemos que Sara vai exultar de alegria e de surpresa com o nascimento de seu filho, mesmo na velhice. Foi o primeiro descendente no cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Queridos, quando Abraão recebe a promessa do filho, Gênesis capítulo de número 15, dos versículos 4 ao versículo de número 6, acredita-se que Abraão tinha por volta de 75 anos. O nascimento do menino, Isaque, dá-se tão somente após a passagem de 25 anos. Você seria capaz de esperar tanto tempo para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? E é interessante que a palavra de Deus, Gênesis capítulo 15, versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: e creu ele no Senhor, e foi isso lhe imputado por justiça. Ou seja, ele tomou posse das promessas de Deus e considerou a declaração divina como uma realidade posta, ainda que ele só a experimentaria e a viveria após 25 anos. Isso é uma grande lição para nós outros. As promessas de Deus, ou todas as promessas de Deus, anote isso, hão de passar pelo teste do tempo. Escreva isso na página do seu coração. Todas as promessas de Deus hão de passar pelo teste do tempo. Confie e se assegure, acreditando no que aquele que te prometeu é fiel para cumprir tudo em sua vida, em nome de Jesus. Ponto 2, a promessa de um filho a Isaque. Meus irmãos, algumas vezes quando eu vou ministrar algum noivado, e eu me recordo e uso esse texto como exemplo. Eu percebo aqui Abraão convocando o seu servo Eliezer para buscar uma esposa do seu povo para Isaque. Uma coisa que
fica gravado no meu coração foi aquele propósito que Eliezer, ele fez no seu íntimo, dizendo: Senhor, aquela que me servir água e água para os meus camelos, será escolhida para o filho do meu senhor Abraão. E mais tarde, quando Rebeca já vai com Eliezer ao encontro de Isaac, a Bíblia vai dizer para nós, está lá no Gênesis 24, né? Vai dizer para nós que Isaac ele estava à tarde orando no campo. Então ele estava se preparando em oração para receber uma grande bênção. Nós podemos notar que a promessa de uma descendência abençoada, ela não anula a responsabilidade humana. Às vezes, nós tomamos posse de promessas bíblicas, mas nós não atentamos para a importância de fazer a nossa parte. Um exemplo simples e comum que eu vou dizer aqui, para que aquela promessa pudesse se cumprir na vida de Isaac, ele precisaria ter uma esposa. E nós vemos todo um processo, né, diante de Deus, desde quando Abraão envia o servo para trazer Rebeca, desde quando também Isaac se prepara em oração para recebê-la, e através disso, o Senhor ele continua a posterioridade com a sua promessa. Gabriel Ramos. Após a morte de Sara, Abraão casa-se com Quetura. Embora os filhos e netos de Abraão e Quetura tivessem recebido muitos presentes do patriarca, todas as propriedades e autoridades foram para o seu principal herdeiro, que era Isaque. Abraão providenciou uma esposa para o seu filho Isaque através do seu servo Eliezer. Ele vai à Mesopotâmia e lá, pela direção de Deus, encontra uma esposa para Isaque. Observe isso em Gênesis capítulo de número 24. Nós vemos em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 21, Isaque já está casado e ele vai suplicar a Deus por um filho, pois a sua esposa era estéril. E o texto vai dizer que o Senhor ouviu a sua oração. Observe verso 21 do capítulo de número 25 do livro de Gênesis. Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ela deu à luz a 2 gêmeos, Esaú e Jacó. Nós vemos que, com a atitude de Isaque, nós podemos tirar alguns princípios para a nossa vida. O primeiro princípio, nós encorajamos a pedir. Segundo, somos encorajados a implorar pelas coisas mais íntimas e importantes da nossa vida. Queridos irmãos, uma curiosidade a acrescentar aos comentários tão precisos e brilhantes dos meus companheiros é que do encontro de Rebeca e Isaque, o Eliezer colocou diante de Deus uma prova, e aquela que daria água a beber aos seus camelos seria, portanto, então, a escolhida do Senhor para o seu príncipe, Isaque. No versículo de número 10 do capítulo 24, a Bíblia vai nos dizer que o servo de Abraão, Eliezer, leva consigo 10 camelos. Um camelo toma 130 litros de água. Ele toma 10 litros de água a cada 60 segundos. Se considerarmos que Rebeca saciou a sede de todos os camelos, ela deu para os camelos cerca de 1.300 litros de água. Uma tarefa improvável para uma mulher. Considerando então Rebeca como um tipo da Igreja de Cristo, que está sendo preparada para encontrar-se com ele no casamento após o arrebatamento da igreja, nós veremos que a Igreja de Cristo é sim trabalhadora, assim como Rebeca também foi trabalhadora. O propósito de Deus continua na vida do patriarca Abraão, mesmo após todos os acidentes e sofrimentos da sua vida, dando à luz ao nascimento de seus netos, Esaú e Jacó. Então acredita-se, meus amados irmãos, que quando Abraão morre, o Jacó tinha por volta de 15 anos de idade. Já imaginou os encontros de família? Jacó, Isaque e Abraão numa mesma mesa? Eu acredito, irmão Gabriel, que a terra devia até entortar. Tamanho era o peso da espiritualidade, da unção, da glória e das promessas de Deus sobre eles. Louvado seja o nome de nosso Senhor. A promessa renovada, ponto 3, pastor Caio.
Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim ao que esperais. Nós vemos que essas promessas elas se estenderam de geração a geração, e Deus se revelou em caminhos difíceis. Qual foi esses caminhos difíceis que o Senhor se revelou? A Bíblia vai dizer que, a gente já passou por isso aqui até o momento, Abraão e Sara avançados em idade, o Senhor vai trazer um filho da promessa a um casal avançado em idade, uma mulher estéril. Agora, os filhos deles, acabamos de falar aqui agora, Isaac e Rebeca. Isaac também orou continuamente ao Senhor para que Deus pudesse abrir a madre de sua esposa, também estéril, Rebeca. E mais tarde a gente vê também isso acontecendo com Raquel. Então nós percebemos que o Senhor, ele se revela em caminhos difíceis. E qual é a forma que ele faz? Ele demonstra o seu poder fazendo milagres e cumprindo promessas. Ou seja, ele demonstra o seu poder, ele faz os milagres e ele cumpre as promessas. Deus, ele anda na contramão do mundo, mas ele cumpre as suas promessas. Quando tudo parece dizer não, quando tudo parece nos mostrar a impossibilidade, é o momento que o Senhor, ele age em nosso favor para cumprir as suas promessas. Gabriel Ramos. Nós vemos uma cerimônia que era realizada antes da morte de um patriarca. Antes de morrer, o pai realizava uma cerimônia na qual oficialmente abençoava o primogênito. Nós vemos que Isaac possuía 2 filhos, Esaú e Jacó. Nós vemos que, pela lógica, Esaú seria abençoado. Mas Esaú perdeu o direito de primogenitura, pois trocou a bênção por um prato de comida. Nós podemos aplicar, não troque a bênção. Não troque a bênção do pai por algo momentâneo. Então nós vemos que Jacó ali foi abençoado. A promessa de Deus a Abraão e Isaac também foi oferecida a Jacó. Mas isto não era suficiente para o neto de Abraão. Nós vemos que Jacó precisava estabelecer o seu próprio relacionamento com Deus. Deus não possui netos. Cada um de nós precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. Não viva de experiência dos seus pais, dos seus avós. Mantenha uma chama acesa em seu coração, um relacionamento pessoal. E nós vemos que o Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão. Amados, por critérios que tocam a soberania imprescrutável de Deus, Romanos capítulo 9, versículo 13, temos a seguinte declaração: como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. São os critérios da soberania e da escolha de Deus. Esaú vende a sua primogenitura por algo tão insignificante, e o amor de Deus se estende a Jacó, nos seus muitos casamentos e relacionamentos. A romântica história e o amor que Jacó teve por Raquel, seus 14 anos de trabalhos empreendidos para assim casar com sua amada, os seus 7 anos para casar-se com Lia, é uma odisseia extraordinária. Eu gostaria de observar aqui aos irmãos e sugerir aos professores que trabalhem com os alunos os filhos de Jacó. Com Lia ele teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Diná. Com Zilpa ele teve Gade e Azer. Com Raquel ele só teve José e Benjamim. E de Bila ele teve Dan e Naftali. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E muito embora Jacó, desde o seu significado do seu nome, há muita celeuma do ponto de vista semântico hebraico a respeito do seu significado, se é traidor ou se significa tão somente aquele que segura no calcanhar, nós não vamos adentrar quanto a isso. Nós sabemos que Deus permitiu ser chamado como Deus de Jacó. Êxodo capítulo número 3, versículo número 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jacó tem uma história não ideal, mas Deus também é Deus de gente que não tem a história
não ideal. Ponto de número 3, a promessa renovada, pastor Caio. Assim como o profeta messiânico Isaías já disse, e foi citado aqui pelo comentarista, né? O filho de Davi, ele seria o Emanuel, né? Um Deus conosco. Ele também vai citar, né, no capítulo 9, versículo 6, que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essa promessa aqui do reino do Messias é a maior e mais bela de todas as promessas, né? Atos 1:11 vai dizer o seguinte para nós: os quais disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Essa aqui é uma promessa da sua segunda vinda. E sabemos que a palavra de Deus, em todos os seus aspectos, se cumpriu, né? A promessa da vinda do Messias, ele nasceu de forma humilde, despindo-se da sua glória, crescendo como cada um de nós aqui na terra, cumprindo o seu ministério. A maior das missões foi se entregar na cruz para a redenção de toda a humanidade. Ele prometeu morrer na cruz, porém ressuscitar. Ele cumpriu essa promessa também, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele voltou ao Pai, e agora a promessa que está em aberto, nós todos aguardamos, né? Conforme diz a palavra de Deus, nós aguardamos a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aguardemos ansiosamente esse belo dia de redenção a todos nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Ponto 4, Gabriel, promessa do reino do Messias. Nós vemos que o anjo Gabriel, por intermédio do envio de Deus à terra, ele vai encontrar uma virgem desposada que era noiva de um rapaz por nome José. O anjo vai detalhar o plano de Deus para a humanidade através de Jesus Cristo, o Messias. E nós vemos que o anjo vai aparecer para Maria, mas também vai aparecer para José. O anjo disse a José que o filho de Maria fora concebido pelo Espírito Santo e que seria um menino. Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, ou Deus está conosco, como fora predito pelo profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Capítulo número 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Jesus era Deus em carne, e deste modo Deus estava literalmente conosco. O Emanuel estava literalmente e está conosco. Amados, a afirmação dos magos que vieram do Oriente, em Mateus capítulo número 2, versículo 2, é o seguinte. A afirmação implícita na pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Lucas capítulo número 2, versículo de número 10 a seguir nos diz: e o anjo lhes disse, não temais, porque que eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amados irmãos, nós vemos que foi a partir das promessas que Deus fez a Israel que nós receberíamos a salvação daquele que foi não só o maior judeu de toda a história, mas aquele que foi o maior de todos os homens de toda a história. Antes dele, não houve ninguém maior. Depois dele, muito menos. Jesus Cristo de Nazaré, o amor da nossa vida, o Salvador da nossa alma, a quem nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo. Ponto de número 3. Já estamos encaminhando para encerrar a nossa lição. A promessa de salvação para Israel, pastor Caio. A promessa de salvação para Israel, primeiro subtópico, né? A queda de Israel. Eu quero começar aqui lendo um texto de Romanos 9, versículos 30 e 31. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Nós percebemos que alguns judeus,
eles não receberam Jesus como Cristo, como Messias. E eles ainda aguardam o reino do Messias, eles ainda aguardam a vinda do Messias. E nós sabemos pelas profecias escatológicas que eles serão enganados pelo anticristo. Mas nós, gentios, alcançados pela graça, depois da queda de Israel, foi aberto um caminho para que todos nós também pudéssemos usufruir dessa promessa, dessa bênção que alguns deles rejeitaram. Então nós somos um povo privilegiado, que antes não tínhamos uma possibilidade de viver essa graça, essa redenção, e hoje, através do amor, da graça e da salvação em Cristo, todos nós fomos alcançados. Então, independentemente de cor, raça, nação, origem étnica, todos nós possamos alcançar, né, o coração de Deus e o livre acesso à eternidade. Glória a Deus. Irmão Gabriel Ramos, a queda de Israel. A nação de Israel não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações, no meio das nações. Observe o Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 24. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Observe o termo os tempos dos gentios. Os tempos dos gentios começaram com a destruição de Jerusalém pela Babilônia, em 586 a.C. Israel não era mais uma nação independente, estava sob o controle, sob o governo dos gentios. Na época de Jesus, Israel era governado pelo Império Romano. E nós vemos que Israel ainda permanece em rebelião contra Deus, pois não reconheceu e não reconhece Jesus Cristo como o Messias. Queridos irmãos, a declaração contida no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, a palavra nos diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A primazia foi dada aos judeus. Obviamente que o colégio apostólico é formado por nacionalidade judaica. Os santos apóstolos eram israelitas e judeus por consequência. Mas do ponto de vista político, Israel não reconhece Jesus como seu Salvador. Nega a autoridade de Jesus e não aceitam a eficácia do sacrifício vicário e substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Evidentemente, como cristãos que somos pela paz, somos contra todo tipo de guerra, porque servimos a Jesus, o príncipe da paz. E subscrevemos toda iniciativa religiosa ou secular de apaziguamento e de fim de qualquer tipo de conflito. Todavia, não podemos deixar de dizer que Israel, ou que o povo judeu, precisa se converter a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pois pela declaração do próprio Cristo, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós oramos pela paz em Jerusalém, mas sabemos que a obediência aos rituais judaicos, como muitas igrejas sugerem, especialmente rituais contidos no sincretismo religioso, marca tão objetivo do neopentecostalismo, não são rituais que devem ser observados estritamente pela igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós servimos e adoramos a Cristo, morto pela autoridade de Pôncio Pilatos e ressurreto ao terceiro dia. Esse Cristo que voltará para buscar a sua igreja. Como dispensacionalistas que somos, entendemos que para cada tempo há um propósito de Deus. Mas na dispensação ou no tempo da graça, a primazia de Deus é com a sua igreja, o seu povo, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É que o escritor Pedro disse a respeito da igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus da igreja e é o único Senhor que merece ser adorado em toda a terra em nome de Jesus. Ponto 2. A tristeza de Paulo por Israel, pastor Caio.
A tristeza de Paulo por Israel. Isso deve refletir a todos nós. Quando nós percebemos que alguém está longe de Cristo, longe das promessas do Senhor, uma alma, né, longe do plano de salvação do Senhor, deve haver essa tristeza em nosso coração por saber que existe uma alma ali que está necessitada de salvação e perdão. Então, o nosso posicionamento é anunciar essa verdade, anunciar esse evangelho de amor e de salvação. E há um lamento do próprio Jesus, né? Em Mateus 23:37, ele vai dizer da seguinte forma: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não o quiseste. Esse lamento de Jesus, ele é um chamado à reflexão para todos nós cristãos. Por quê? Porque ressalta a importância de compartilhar o evangelho com todos, e também incluindo os judeus que ainda não reconheceram Jesus como Cristo, como Messias, o Salvador. Então essa atitude de Jesus, ela deseja reunir todo o seu povo, proteger todo o seu povo, e nos serve como modelo para evangelização. Precisamos pregar, né, a todo tempo, a tempo e a fora de tempo, com o nosso testemunho, com as nossas pregações, a nossa palavra, porque muito breve será a vinda do Senhor. Glória a Deus. A tristeza de Paulo por Israel. Os judeus se orgulhavam de serem descendentes de Israel, cuja mãe era Sara, a matriarca do povo de Israel, a legítima esposa de Abraão, e não de Agar, uma serva de Sara. Em Romanos, capítulo de número 9, Paulo declara que ninguém pode afirmar ter sido escolhido por Deus por causa de sua herança biológica ou por causa de suas boas obras. Nós vemos que os judeus não creram no Messias porque não correspondia às expectativas que tinham em relação a ele. E nós sabemos que a respeito da salvação, ela é nos dada por meio da graça, por meio da bondade e por meio da misericórdia do nosso Senhor, não pelos nossos méritos. Queridos irmãos, Romanos capítulo de número 10, versículo de número 1, o apóstolo Paulo traz em síntese, tirando do âmago dos seus sentimentos mais sinceros, o que ele pensava e a tristeza e a angústia que ele tinha a respeito de seus patrícios. A palavra nos dirá: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é pela sua salvação. Muito embora a teologia cristã assevere que todo o povo de Israel, todo o povo do planeta, para dizer a verdade, porque o ide de Jesus é a toda criatura, inclusive os israelitas, precisam de Jesus e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todavia, nós não nutrimos nenhum sentimento de antipatia por esse povo. Muito pelo contrário. Assim como o apóstolo Paulo tinha por eles os sentimentos mais genuínos e mais nobres, a igreja do Senhor também tem. Nós oramos por Israel. O nosso coração, o desejo da nossa alma está em favor de Israel e pela sua salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 3. Promessa e salvação de Israel, pastor Caio. Aqui nós podemos perceber que a promessa de Deus iniciada com Abraão para formar uma nação e um povo seu não foi anulada com a desobediência de Israel. A salvação no aspecto de nação será concedida apenas àqueles que reconhecerem Jesus como Messias. Então, para que se cumpra essa promessa em toda a sua totalidade, assim como o evangelista Jadson já disse, uma promessa universal, né? Todas as pessoas precisam reconhecer Jesus como Salvador, único e suficiente Salvador, inclusive também Israel, né? Somente assim poderão ter o acesso a essa redenção e essa salvação em Cristo. Gabriel Ramos. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Deus vai levantar um homem por nome Oséias para profetizar
que Deus ainda tinha a intenção de restaurar o seu povo. Nós vemos que o profeta Isaías, também aproximadamente 700 anos antes de Cristo, vai profetizar que poucos judeus seriam salvos, no seu capítulo de número 10, versículo 22 e 23 do livro que leva o seu nome. Paulo percebeu isso, porque isso acontecia em todas as cidades que ele pregava. Havia uma rejeição da parte dos judeus, pois não aceitavam as boas novas que eram pregadas por Paulo. Nós vemos que em Romanos capítulo de número 9, versículo de número 3, Paulo vai demonstrar sua preocupação com os seus irmãos judeus. Observe, Romanos capítulo 9, versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo estava disposto a assumir o castigo deles, se isso pudesse salvá-los. Queridos irmãos, a promessa de salvação para Israel está condicionada ao texto de Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Em consonância com esse texto está Romanos capítulo 9, 27. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Todo indivíduo, israelita ou não israelita, que quiser conhecer o céu pelo lado de dentro, terá que entrar pela porta estreita que é Cristo, terá que percorrer a senda gloriosa da salvação que é o Evangelho de Cristo. Porta estreita, caminho apertado, salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Cairo, suas notas e sua palavra de conclusão em nome de Jesus, meu querido. Nessa conclusão, eu quero até citar esse versículo que está na conclusão da nossa lição, né? De Isaías 43:3, achei bem importante. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Nós sabemos que se nós quisermos ver as promessas de Deus e viver as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas, nós precisamos ter um posicionamento de fé e obediência, sabendo que o caminho é esse. O evangelista Jadson acabou de citar, né? A porta estreita, o caminho estreito, é somente esse que conduz à vida eterna. E eu quero fazer uma pergunta para você que nos ouve, que talvez ainda não serve ao Senhor ou está parado na fé. Você acredita na promessa de salvação por intermédio de Jesus? Se você acredita nisso e foi tocado talvez por essa palavra, se posicione o quanto mais rápido. Busque, ao Senhor, busque uma igreja, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador e viva as promessas dele, porque ele tem promessas com abundância para nós. Irmão Gabriel Ramos. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó se cumpriu em parte. Nós vemos que existem promessas que terão seu cumprimento pleno nos tempos futuros. Não importa o tempo, Deus cumpre as suas promessas. O tempo é dele, a promessa é dele e os planos são deles. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque todos nós, salvos na pessoa bendita de Jesus, em Jesus somos todos filhos de Abraão, o pai da fé. Que Deus possa abençoar a sua casa, que o Senhor possa abençoar a sua família. Movimente aí a superintendência da escola dominical da sua igreja. Se mobilize para que você possa ser contemplado com essa obra maravilhosa, comentário bíblico do Antigo e Novo Testamento bíblico. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado pela sua audiência.